Esse é o Mundo em Revolução. Nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 4 de setembro de 2023, são 7 horas da manhã aqui em Miami, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro e 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos algumas ações ucranianas aqui na parte sul de Kherson. Os ucranianos destruíram um barco russo que estava fazendo operações ali e também alguns outros equipamentos. O importante dessas ações é que elas indicam que a defesa antiaérea russa nessa região aqui está simplesmente ausente. Os russos não têm mais capacidade de defesa antiaérea aqui no sul de Kherson, e isso pode implicar um monte de coisa para os ucranianos aqui. Também tivemos vários avanços aqui na região de Orihiv, na região de Zavitne Bajania, ali mais adiante, em Velika Novossilka, também em Bakhmut os ucranianos avançaram. Ontem teve um bombardeio russo com drones Shahed 136 e supostamente um desses drones caiu na Romênia. Aqui no sul da Ucrânia, um dos drones teria caído no território romeno. Mas a gente sabe, a Romênia não vai admitir isso, não vai entrar nessa guerra, porque isso implicaria no artigo 5º da OTAN, e a OTAN simplesmente não tem interesse em fazer isso nesse momento. Bom, ontem começou também o encontro entre o Putin e o Erdogan aqui em Sochi. Vocês lembram, o Putin iria à Turquia para conversar com o Erdogan, só que o Putin está morrendo de medo, ele teme sair da Rússia e ser preso, então o Erdogan foi a Sochi, aqui na Rússia, para se encontrar com o Putin. Vamos ver se sai alguma coisa boa em relação ao acordo de grãos aqui, né? E ontem a gente viu também uma camuflagem de pneus nos aviões russos. Que diabo que os russos estão tentando fazer com isso? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por um monte de gente lá no Twitter, no @ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias. Vocês sabem, eu estou sem o meu sistema para poder acreditar as pessoas aqui, mas agradeço a todos e agradeço também a você que está assistindo esse vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então olha só que curioso, né? Ontem a Rússia fez um ataque com drone Shahed, principalmente aqui no sul da Ucrânia, né, visando os portos aqui no sul da Ucrânia. A Ucrânia tem usado esses portos para exportar grãos, enquanto o acordo de grãos não permite que os navios saiam de Odessa. Então os russos de tempos em tempos bombardeiam esses portos aqui de Ismail e Reni, que ficam aqui no rio Danúbio, né? E, inclusive, particularmente pelo fato do Erdogan estar negociando com o Putin exatamente o retorno do acordo de grãos, eles resolveram bombardear agora para dar aquela força na negociação, né? Um absurdo isso. Mas, enfim, foram 32 drones Shahed que foram lançados, 23 foram derrubados, os demais, os 9 que sobraram, atingiram alguns alvos, mas nada extremamente crítico, né? Agora, houve um ataque ucraniano à sede do FSB lá em Kursk, né? Kursk é essa região da Rússia aqui, e aqui, ó, Kursk, essa cidade aqui, ó, de Kurchatov. O FSB, vocês sabem, é a Polícia Federal deles lá, é o que restou da KGB, né, da época soviética, e então o quartel-general foi atingido por drones ucranianos. Dá para ver a fumaça aqui, atingiu com vontade, não foi uma coisa, um esbarrãozinho, não, deu realmente um incêndio grande ali na região, dá para ver fogo aqui embaixo, olha só. Eles desfocam a imagem para não ajudar os ucranianos, isso aqui provavelmente foram russos filmando, né? E eles desfocaram aqui para não ajudar os ucranianos a corrigir fogo, né? A saber aonde exatamente eles atingiram, mas dá para ver que pegou fogo ali na região, um ataque bem significativo, né? Então, outra coisa que eles estão falando aqui é a facilidade que os ucranianos fizeram isso, né? Chegar em Kursk. Repara que isso aqui não é pertinho da fronteira, né? Assim, não é tão longe quanto outros ataques ucranianos feitos aqui, né? Contra bases, até aqui em Peskov, coisa e tal. Mas é uma distância significativa e o drone não foi incomodado por nenhuma defesa antiaérea russa ali na região, né? Aqui tem mais uma imagem, essa daqui não está desfocada, mostra o prédio do FSB aqui e o incêndio no telhado dele aqui. Ó. Alguma coisa realmente pegou fogo ali no
Esse não é o primeiro prédio do FSB que é atingido pelos ucranianos. Os ucranianos já destruíram também o quartel-general do FSB na cidade de Rostov-on-Don, mas é mais um ataque de drones aí no território russo, né? Que bom que está ficando cada vez mais comum esse tipo de coisa. Bom, isso daqui foi uma loja de produtos químicos no subúrbio de Moscou, né? É mais um caso daqueles que a gente não sabe se foi alguma sabotagem. Drone não foi. Se fosse drone, eles informavam, né? Mas pode ter sido uma sabotagem de alguém lá, ou então foi um acidente, né? Tava mais uma vez lá o Vladimir fumando lá na loja de tinta ou na loja de produtos químicos e pegou fogo na coisa toda, né? Bom, a gente teve a informação aqui de que um café, um restaurante em que oficiais russos estavam almoçando lá em Zaporizhia, foi atingido provavelmente por HIMARS ou por artilharia. A gente vai ver a cidade é bem perto da linha de frente, pode ter sido artilharia comum, mas enfim, no mesmo lugar que eles estavam almoçando, ou próximo ali, tinha também depósito de munição e a coisa toda explodiu. É excelente isso porque economiza o HIMARS para os ucranianos, né? Um tiro só se mata já a rataiada russa e ainda explode a munição ali, né? Então isso aconteceu no vilarejo de Konsky Rozdori, não sei se eu pronunciei correto o nome aqui, mas esse vilarejo fica aqui, ó. Tá vendo a linha de frente aqui onde tem o avanço ucraniano, aqui tem a cidade de Pologi, Konkinsky Rozdori é esse vilarejo aqui, então é relativamente perto da linha de frente aqui, mas aqui eu acho que já não dá artilharia, teria que ser HIMARS aqui. Foi provavelmente um tiro de HIMARS nesse café, e tem aqui o mapa da região. Quem deu essa informação foi o prefeito de Melitopol, né, o Ivan Fedorov. Ele não está em Melitopol mais, Melitopol foi ocupada, ele saiu de lá, mas ele conhece muita gente ali, ele recebe muita informação do pessoal que ainda está na área ocupada pelos russos, né? Então ele diz que ali o lugar em que os russos costumam se encontrar e coisa e tal explodiu com muita intensidade, a detonação continuou por várias horas. O incêndio acabou pegando 2 KAMAZ, que são caminhões, né, de carga dos equipamentos dos colaboradores lá, dos russos, e o inimigo organiza a sua vida de tal forma que onde ele almoça, onde ele come, ele também guarda munição ali. Isso é bom porque com um tiro só você consegue eliminar o armazém, os traidores e o inimigo e mais um monte de coisa lá, né? Então, excelente. A gente teve informação também que os partisãos mataram 5 soldados russos na cidade ocupada de Mariupol. Mariupol, vocês sabem, é mais ao sul aqui, né? Essa cidade ocupada aqui. E, segundo estão dizendo, o corpo de 5 soldados foram vistos no Mar de Azov, né? Nesse mar que tem aqui embaixo de Mariupol. A impressão que dá, eles não têm certeza, evidentemente, mas parece que o pessoal embebedou os russos, né? Deu vodka para os russos e quando eles estavam bêbados afogou os russos no mar, né? Botou eles lá com a cabeça na água, o cara bêbado meio que não consegue reagir e acabou sendo afogado pelos partisãos ali no Mar de Azov, né? Bom, isso aqui foi uma imagem liberada pelos ucranianos ontem, que mostra uma operação russa aqui em que eles estavam desembarcando, né, tirando armas, munições de um barquinho aqui. Isso daqui é o sul da região de Kherson, né? E os ucranianos usaram um Bayraktar, né? O Bayraktar é um drone de fabricação turca que fez muito sucesso no início dessa guerra, depois passou a ser menos usado, por quê? Porque os russos ajustaram as defesas antiaéreas deles, então estava relativamente arriscado usar o Bayraktar, então os ucranianos pararam de usar o Bayraktar mais na linha de frente, né? Mas usaram nesse ataque aqui, com esse barquinho aqui, isso foi nessa região aqui, ao sul de Kherson, em algum lugar por aqui, né? E teve mais ou menos na mesma região também teve o Bayraktar destruindo um veículo de suprimentos dos russos aqui, ó. Então se você vê aqui, olha lá, dá para ver o caminhão com suprimentos dos russos e o Bayraktar atingindo ele daqui a pouquinho, destruiu o caminhão ali dos russos, né? Então, esses 2 vídeos do Bayraktar chamaram a atenção porque, como eu falei para vocês, né, no início a Ucrânia usava muito o Bayraktar, mas de uns tempos para cá tinha sido menos usado ele por conta da defesa antiaérea russa. E quem está chamando a atenção para esse ponto também é o Reporting from Ukraine,
Vocês conhecem o canal, é muito bacana, recomendo sempre que vocês vejam aqui. E ele está falando no vídeo dele de hoje justamente que foram vários alvos aqui nessa região que foram atingidos nos últimos dias, né? Muitos deles usando o Bayraktar. E só existe uma explicação para os ucranianos conseguirem fazer tantos ataques nessa região aqui usando drones ali, né? Que é justamente o fato de que as defesas antiaéreas russas estão muito mal aqui, ou estão totalmente ausentes, ou então estão muito enfraquecidas, né? E vocês sabem, os ucranianos têm mesmo visado as defesas antiaéreas, a gente viu que eles atingiram um complexo S-400 que tinha aqui na Crimeia e coisa e tal. Então é bem possível que a gente esteja numa situação agora em que a defesa antiaérea russa aqui no sul de Kherson esteja muito deficiente, né? Isso abre uma janela de oportunidades para os ucranianos, justamente para eles fazerem vários ataques, não apenas aqui no sul de Kherson, mas também na própria Crimeia também, passando por aqui, já que não tem defesa antiaérea nessa região. Bom, falando sobre a linha de frente, vamos falar que o Argonzo, ele reportou que as forças ucranianas estão avançando a leste de Novoprokopivka em direção a Pesnishne. Nessa região aqui, a gente já tinha falado sobre isso, né? O ponto interessante aqui é justamente ressaltar as elevações que tem nessa região aqui. Ó. Você pode ver que nessa região aqui você tem realmente algumas colinas aqui, uma área mais elevada. Você tem aqui, ó, Novoprokopivka, aqui Verbov, Pischene é essa cidadezinha aqui, e aí você repara, aqui tem justamente a cidade de Pischene, eu tô na frente dela. Deixa eu tirar aqui, ó, essa cidadezinha aqui, bem aqui no sul, e então eles avançando a leste aqui, eles vão pegar justamente essa região aqui mais alta, que pode dar uma vantagem significativa em termos estratégicos para eles vencerem a principal linha de defesa russa, né? Inclusive ela passa por essa região mais alta aqui, né? E aqui, hoje, no dia 4 de setembro, ele fala também sobre essa região ali, mas ele fala que na direção de Zaporizhia, as forças armadas ucranianas, com apoio da artilharia, atacou a leste de Novoprokopivka na direção de Ocheretovati. Existe progresso na zona cinza. Eles fizeram ações similares na região de Dorozhnyanka. Isso é um novo ponto de hostilidade, né? Então, vamos entender isso daqui. Oroshetovat é isso daqui. Pisneshne é essa cidade aqui. Repara que, na verdade, elas indicam a mesma direção, né? Ou seja, os ucranianos estão avançando aqui para o sul, entre Novoprokopivka e Verbov, justamente visando aquelas colinas, né? Aquela região mais alta que tem aqui, né? Então não tem nenhuma novidade. Agora, ele falou em Dorozhnyanka. Dorozhnyanka é essa cidade aqui, e é na região dela, né? Então os ucranianos estão avançando aqui nessa região, e isso é um novo ponto de batalha. A gente já estava falando sobre isso. A cidade de Pologi é uma cidade que até aqui está intocada, os ucranianos não avançaram aqui, eles estão avançando aqui em Orihiv, estão avançando aqui em Velika Novosilka, mas tem essa região aqui que faria todo sentido os ucranianos também estarem avançando, mas por hora eles não estão fazendo isso, né? É possível imaginar que eles estejam guardando por um ponto mais adiante na estratégia deles, mas o que ele está dizendo aqui é que houve algum avanço ucraniano ali, eles fizeram algum ataque por ali, né? Aí depois aqui ele diz que atacou, que os russos atacaram, não sei quais cidades e coisa e tal, mas nada significativo aqui, né? Outra informação que saiu ontem, a situação em Robotnik está se tornando tensa. Os ataques do inimigo estão se tornando maior e maior, né? Detalhe, quem falou isso foram os russos, né? Então tá aqui, isso aqui saiu num Telegram russo, ou seja, o inimigo no caso é o ucraniano, e eles falam como se Robotnik ainda estivesse na mão dos russos, não está, né? Mas é na região de Robotnik ali, né? Ou seja, o que eles estão querendo dizer aqui é justamente na região de Robotnik, a situação continua bastante crítica aqui, e os russos estão cada vez mais preocupados que os ataques ucranianos estão ficando maiores aqui na região, né? Essa imagem aqui mostra o ataque à noite dos ucranianos em Zavitne Bajania, né? Então é esse outro eixo de ataque aqui.
nessa região. A gente sabe que os ucranianos já estão avançando para Zavitne Bajânia, já entraram na cidade, não tomaram a cidade ainda, mas já estão aqui na cidade lutando e parece que isso daqui é parte desse ataque que eles estão fazendo ali, né? Aqui tem uma informação também do Igor Girkin, que ele traduz um blogger russo aqui, ó, vamos ver. O elefante deve ser o call sign, né, deve ser o nome de guerra de algum soldado russo, morreu ontem em Novomayorsk. Com sua arma antidrones, ele saiu do esconderijo para tentar prevenir um ataque ucraniano prevenir os ucranianos de ajustar fogo usando um drone e acabou recebendo um ferimento incompatível com a vida. Os rapazes contaram mais de 800 tiros de artilharia, né, em 5 dias, e naquela região ali. Só ontem teve mais de 300. Ou seja, eles estão reclamando da situação em Novomayorsk, né? Novomayorsk, como a gente falou para vocês, é aqui perto, é essa cidade aqui, ó, Novomayorsk. Os ucranianos estão avançando por aqui, então é um novo fronte aqui também, né? Já entre Velika Novosilka e Vuhledar. Vuhledar também tem avanços ucranianos aqui. Ou seja, os ucranianos estão de fato avançando em toda essa linha de frente aqui, estão atacando em toda a linha de frente. A coisa está indo devagar, justamente até romper essa primeira linha de defesa russa, mas a expectativa nossa é que isso continue funcionando e vai acabar chegando aqui no Mar de Azov, né? Bom, a gente tem informação também de avanços ucranianos em Klishivka, né? O Klishivka, como vocês podem ver aqui por essa imagem, já está praticamente toda na mão dos ucranianos novamente, mas ainda tem um restinho dela aqui na parte norte, na parte nordeste dela, na verdade, que está ainda na mão dos russos. Enfim, segue o avanço ucraniano ali em Klishivka, né? E ali naquela região também os ucranianos tiraram essa foto aqui, né? Eles mostraram essa ponte feita pelos russos nesse canal que tem aqui, né? Se você olhar aqui em Klishivka, essa região aqui de Klishivka tem um riozinho aqui, né? Tem uns canais por aqui, tem algumas coisas por aqui, e os russos tinham feito essa ponte temporária justamente para conseguir manter o ataque deles nessa região, né? O canal passava por esse riozinho aqui para justamente dar suporte às tropas russas aqui. E ontem esse canal essa ponte foi destruída pelos ucranianos, né, ali na região. Tem um vídeo inteiro disso aqui mostrando a destruição da ponte. Dá para ver que não é um rio grande, né, mas é o tipo do obstáculo que para um caminhão normal ele não consegue passar nesse rio aqui, né? Uma pessoa a pé conseguiria passar, um tanque conseguiria passar, mas um caminhão de suprimentos não passa, né? E aí com essa ponte, então eles estavam conseguindo usar e isso estava ajudando os russos ali na defesa de Klishivka. Agora que essa ponte já foi destruída pelos ucranianos, é possível que os russos tenham dificuldades maiores ali na região, né? E tem aqui uma longa conversa aqui dos russos sobre a situação lá em Bakhmut, né, em Klishivka como um todo, e olha só, a nossa artilharia não consegue trabalhar de forma calma e metódica porque a contrabateria do inimigo, que se baseia em drones e que tem suprimento em abundância, os HIMARS e munição GPS para o 155, né? Ou seja, o que eles estão reclamando aqui é algo que a gente já ouviu falar várias vezes aqui, né? Os russos não conseguem usar a artilharia deles de verdade porque tem a contrabateria. A contrabateria é justamente quando o inimigo dá um tiro de artilharia em você, você calcula pela trajetória do tiro onde é que está a arma do inimigo, onde é que está o obus ou o canhão do inimigo, e você usa então o seu obus e canhão para atingir aquele equipamento inimigo e tirar ele de operação, né? Isso é o chamado contrabateria. E o que eles estão dizendo aqui é justamente que a contrabateria ucraniana ela se baseia em drones para fazer o direcionamento, para calcular a trajetória
do tiro russo, os HIMARS e a munição corrigida de calibre 155, que é o Excalibur, né, que é parece um obus comum, uma munição de obus de obuseiro comum, né, só que ela tem uma correção por GPS, então depois que ela é lançada, ela faz a correção e atinge com precisão local. É muito mais do que os russos têm. Os russos têm muita artilharia, é verdade, tem muito obus, muito canhão, muita munição, mas a munição deles não tem precisão e a essa altura eles já começam a perceber que não conseguem usar de verdade, né? A nossa artilharia consegue atingir facilmente os grupos que avançam dos ucranianos, né, do inimigo aqui, que são os ucranianos. Né? Mas então a artilharia deles acaba, reduz a nossa, e depois vem os tanques, armas autopropelidas. Enfim, o que ele está falando aqui é esse problema todo da artilharia, do fato de que os russos não conseguem competir com a artilharia ocidental. Né? Aí depois ele reclama que quando passam essa informação para o alto comando faz pouco do problema, diz que não, que o pessoal que não está sabendo usar artilharia e coisa e tal. Enfim, eles colocam um problema muito sério com o que está acontecendo ali na região de Bakhmut. Né? E a história como um todo é colocada nos bloggers militares, então o pessoal fala sobre isso, mas nada melhorou ao longo de um ano. Né? Na realidade, piorou. Então, não há nenhuma indicação de que exista alguma melhoria no futuro. Né? E aí ele fala aqui que, ao contrário dos russos, que não teve nenhuma melhora em um ano, e ao contrário, as coisas estão deteriorando, os ucranianos, aqui, ó, durante o ano, nós não recebemos nada de bom, né? Mas depois aqui, ó, durante o ano, os ucranianos receberam um monte de artilharia boa dos aliados e também fizeram um sistema de controle sobre essa artilharia, usam um grande número de drones e coisa e tal, e conseguem fazer esse fogo de contrabateria. Ou seja, a preocupação dele não é apenas que a situação atual em Bakhmut está muito ruim para os russos, mas como ele está colocando aqui, a situação está deteriorando para os russos e melhorando para os ucranianos, o que aponta para um futuro ainda mais preocupante. Né? Ele ainda reclama mais um monte de coisa aqui, enfim, é uma longa conversa aqui de reclamação do blogger militar russo aqui. Né? O Ukraine Frontlines traz para a gente aqui que houve um ataque com a quarta brigada de tanques russa, né? Ele chama aqui de quarta Panzer Corps Division, que sofreu sua maior derrota na história. Os russos queriam usar tanques de forma massiva para tentar avançar a partir de Svatov, aqui na região norte, aqui, ó, justamente em Erohivka. Aqui, ó, vamos dar uma olhada nessa visão aqui em cima. A gente mencionou mesmo que alguns dias atrás os russos conseguiram avançar alguma coisa aqui, né? Nessa região aqui, a cidade de Svatov é a principal base russa. Os ucranianos estavam usando esse rio aqui como o divisor entre russos e ucranianos, mas os russos conseguiram avançar no rio aqui na região. O rio é o Zerebets, né? Eles conseguiram atravessar o rio Zerebets e avançar aqui. Em determinado momento, alguns meses atrás, eles tinham tomado Nadia, Serhivka e Novo Yerohivka, essas cidadezinhas aqui. Os ucranianos fizeram um contra-ataque, liberaram essas cidades aqui, a ponto de só Serhivka ainda está na mão dos russos aqui. Né? E alguns dias atrás, os russos tentaram novamente avançar aqui, principalmente em Novo Yerohivka, e parece que foi isso que eles fizeram. Eles pegaram uma grande quantidade de tanques, uma divisão de tanques aqui, e tentaram ir adiante para avançar com força sobre os ucranianos aqui na região. Né? E não conseguiram. Os drones ucranianos avistaram essa manobra de tanques russas e daí conseguiram destruir isso daí, ou impedir esse ataque, e houve uma grande perda de tanques dessa quarta divisão russa aqui. Né? Ou seja, uma boa notícia, né? Uma vez que os russos queriam fazer um ataque muito grande, acabou que ficou um negócio muito pequeno e teve muitos tanques russos destruídos nesse processo. Né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre esses avanços ucranianos ali em vários lugares ali da linha de frente, mas fala aqui também sobre a demissão do ministro da Defesa ucraniano, o Oleksiy Reznikov, que foi demitido, né, pediu demissão e vai ser substituído por Rustem Umerov,
que é um outro funcionário lá do governo ucraniano, que lida hoje com o fundo de privatização ucraniano e vai assumir o Ministério da Defesa, né? Isso foi um assunto que foi muito falado ontem. O Oleksiy Reznikov, né, é o ministro da Defesa desde o início da guerra e sempre teve uma atuação muito positiva, conseguiu convencer os aliados a apoiar a Ucrânia. Isso foi uma coisa, lógico, foi um esforço conjunto de todo o governo ucraniano, né? O próprio Zelensky também foi figura fundamental nisso daí, mas fato foi ele que negociou todos os acordos de Ramstein, coisa e tal. Tinha uma boa performance, mas parece que pesavam contra ele algumas acusações de compras mal feitas, ele fez uma grande compra de torniquetes para soldados que não funcionaram, que deram errado. Teve também um escândalo de jaquetas que teriam sido compradas por preço mais alto, enfim. Teve alguns escândalos de corrupção aí ao longo deste processo, nada que ele estivesse envolvido diretamente, mas ele era o chefe das pessoas que fizeram as compras erradas, né? E todo chefe tem uma responsabilidade nisso daí. Então o Zelensky achou que já estavam acumulando muitos problemas em cima do nome dele, achou melhor trocar o nome do Oleksiy Reznikov, né? Algumas pessoas estão dizendo que seria também por conta da falha na contraofensiva e coisa e tal. Não é isso, tá? A contraofensiva, primeiro que não é papel do Ministério da Defesa, quem cuida disso é o Estado-Maior, né? É o Zaluzhny, né? Que é o chefe das forças ucranianas. O Ministério da Defesa tem mais a função de suprimento, de organização de compras e coisa e tal. Ele não faz parte do planejamento da batalha em si, né? Então não tem a ver isso daí. Quem está falando esse tipo de coisa é tipicamente propaganda russa que quer reforçar que, está vendo? A contraofensiva ucraniana está falhando, por isso demitiram o ministro da Defesa. Não, o ministro da Defesa não tem nada a ver com isso. O foco dele é suprimentos, é compras, é fazer licitações e coisa e tal, inclusive com os aliados, evidentemente, né? Então é isso daí. Ele pediu demissão. Parece que ele conversou com o Zelensky chegou à conclusão de que é melhor, né, não tem nenhuma acusação contra ele de corrupção diretamente, mas como acumularam uma série de pequenos problemas com compras que foram feitas nesse tempo todo, achou-se melhor trocar o nome dele, né? Quem vai entrar no lugar dele é o Rustem Umerov, que é um outro profissional de confiança do Zelensky. Rustem Umerov é uma figura que é considerada bastante competente, é de confiança do Zelensky, né? Tem uma figura muito ilibada lá na Ucrânia. A Ucrânia é um país que luta muito contra a corrupção, né? Então daí essas coisas, por mais que não tenha sido um caso clássico de corrupção, um problema sério de corrupção, acaba pegando mal para o Oleksiy Reznikov, né? Enfim, e o Rustem também tem uma outra característica que é o fato de que ele é muçulmano, ele é da religião muçulmana e ficou a situação curiosa, né, dos ucranianos com um presidente judeu que nomeou agora um ministro da defesa muçulmano. Todo mundo, e agora esse pessoal todo é acusado de ser nazista pelos russos, né? Coisa mais sem sentido do mundo, né? Enfim, lógico, não é um movimento ideal, né, trocar o Ministério da Justiça no meio de uma guerra, mas é melhor agir do que, por inação, deixar a situação ficar numa posição insustentável mais adiante, né? Então eu tenho certeza que foi uma boa medida no final das contas isso daqui. Falando sobre a situação do Grupo Wagner, parece que tem soldados do Grupo Wagner que foram tirados de hospitais com tratamento não terminado porque o pagamento das despesas médicas não está sendo mais feito, né? Esse é o problema que eu mencionei para vocês. Quem bancava o Grupo Wagner era o Prigozhin. Sem o Prigozhin, como é que vai ficar isso, né? Não tem muito como entender aqui. O pessoal está revoltado, evidentemente, porque, no final das contas, muitos desses soldados foram feridos lá na Ucrânia, lutando pela Rússia, né? E agora, do nada, são jogados fora do hospital, né? Realmente um absurdo isso daí. Ontem, a GUR, que é o Serviço Secreto Ucraniano, liberou um vídeo em que esse rapaz aqui, que é um piloto russo, a gente falou sobre esse caso há um tempo atrás, né? Ele desertou, né? Ele foi para o lado ucraniano, levando o helicóptero, levando peças e coisa e tal, e ele fez esse vídeo aqui incentivando outros russos a fazerem o mesmo, que é a melhor alternativa. A Rússia não tem futuro nessa guerra, o melhor é se entregar para poupar a sua vida, né? E dando a indicação, porque lembra, o caso dele foi um caso
padrão, né? Os ucranianos conseguiram tirar a família dele da Rússia, então tirou a mulher, os filhos dele da Rússia, e aí depois ele fez a deserção, ele foi para a Ucrânia, e agora vão ficar todos eles lá na Ucrânia, ou vão para a Europa, não sei. Mas enfim, mas de qualquer forma, ele saiu da Rússia e ainda entregou um helicóptero e peças para os ucranianos, né? Está aqui reforçando o pedido para outros pilotos russos fazerem o mesmo. Bom, a gente tinha falado sobre um ataque de drones aqui nos portos no sul da Ucrânia, e tem a informação de que os ucranianos estão dizendo que um dos drones caiu na România, né? Não é a primeira vez que eles falam isso, tem aqui a imagem, coisa e tal, teria caído na Romênia, mas o Ministério da Defesa da Romênia já negou, disse que não caiu nada na Romênia, e aquilo que eu falei para vocês não tem chance de acontecer, porque se a Romênia admitir que caiu um drone no território dela, ela seria obrigada a acionar o artigo 5º da OTAN, a OTAN seria obrigada a entrar numa guerra que a OTAN não quer entrar. A OTAN está muito satisfeita com a situação atual, né? Ela fornece armas para os ucranianos, mas não tem soldados da OTAN envolvidos nisso daí. Enfim, essa foi o aviso, né? Caiu ou não caiu? Não sabemos. Mas o fato é que a OTAN não vai entrar fácil nessa guerra, não. A única expectativa que a gente fica é, se os russos começarem a ver que pode deixar cair coisa no território da Romênia, que não vai acontecer nada, você pode esperar que vai ter mais coisas caindo no território da Romênia nos próximos dias, né? Bom, o Erdogan chegou em Sochi para se encontrar com o Putin, né? Vocês lembram? Já estava marcada para o mês de agosto, na verdade, o encontro entre o Erdogan e o Putin lá na Turquia. O Putin iria até a Turquia, mas aí você sabe, o Putin morrendo de medo de ser preso com mandato de prisão internacional, mesmo com Erdogan falando que não prenderia o Putin se ele fosse à Turquia, ele ficou com medo, preferiu não ir, né? Então, ao contrário, o Erdogan foi a Sochi para encontrar com o Putin e estão discutindo ali os vários assuntos, né? Entre as coisas está a questão do acordo de grãos. O acordo de grãos é muito importante para a Ucrânia, mas é importante para um monte de gente. É importante para a Turquia, é importante para o Irã. Sem o grão ucraniano no mercado, o preço do grão sobe e isso prejudica a Turquia, prejudica o Irã, que são grandes aliados dos russos, né? Então existe uma expectativa que saia alguma coisa desse evento. Vamos ver o que vai acontecer, que tipo de concessão que o Putin espera extrair do Erdogan aqui, né? E o Anton Gerashenko lembra aqui a expressão corporal do Putin, né, meio que de derrotado já, meio de cabeça baixa e coisa e tal. Erdogan realmente muito mais confiante nisso daqui. Está mais do que claro o desânimo do Putin com essa guerra, né? E tem umas coisas engraçadas aqui, olha só, o pessoal lá em Moscou está colocando as defesas antiaéreas em posições elevadas, tá vendo? Eles estão colocando aqui, ó, em torres altas aqui. Isso daqui é uma imagem não sei se é de algum filme ou de alguma outra época. Isso aqui era as torres alemãs na Segunda Grande Guerra, né, que eles botavam a defesa antiaérea no alto e coisa e tal, e aparentemente os russos estão fazendo a mesma coisa agora, botando as defesas antiaéreas no alto aqui, né? Tem várias imagens disso daí, ou seja, isso daí é a preocupação deles lá em Moscou de acabar recebendo drones ucranianos que têm chegado de fato no alto por ali, né? Aqui, ó, um monte de defesa antiaérea no alto, em torres, estão assustados mesmo. Mas a coisa mais interessante é isso daqui, ó. O Tatarigami trouxe para gente aqui imagens de alguns aviões russos com pneus em cima do avião. Que diabo que esse pessoal está pensando, né? Será que eles acham que o drone vai bater no pneu e não vai atingir o avião? Isso não faz sentido nenhum. Ao contrário, né, o drone atingindo ali o pneu pode pegar fogo no pneu, vai ser pior ainda para o avião, vai ser uma chance maior de destruir o avião do que sem o pneu, né? Mas enfim, parece que eles não têm nada que eles possam fazer, então estão recorrendo já a quase que uma bruxaria aqui, vão fazer uma mandinga aqui de botar pneu em cima de avião para ver se evita ataque de drone, né? Uma coisa meio ridícula aqui, mas é o que eles estão fazendo aqui. Isso aqui é um Tu-95 cheio de pneu em cima, parece que não é o único, tem esse outro aqui também, que eles estão começando a colocar os pneus aqui, ó, estão ainda no processo de fabricar a mandinga aqui de pneu em cima deles, né? Realmente é um sinal de desespero enorme, né? Bom, e para terminar o vídeo, uma piadinha aqui do primeiro-ministro da Albânia, né, o Edi Rama, que ele estava num evento e contou
aqui, eu não vou ficar traduzindo, não vou contar para vocês a piada, né? Mais ou menos, mas a ideia é a mesma. Enfim, ele falou que um lá na Rússia estava negociando com o Putin para unificar os fusos horários, porque é muito confuso esse negócio de fuso horário, né? A Rússia tem 9 fusos horários, né? Tem muito fuso horário ali, e aí ele fala que isso causa um monte de confusão, e aí esse oficial estava falando com o Putin que, poxa, outro dia eu fui ligar para minha esposa para dar boa noite para ela estava viajando, e lá onde ela estava já era de manhã cedo, eu já estava indo para a praia, eu falando boa noite, ela me falando bom dia, não sei o que lá. Na virada do ano eu fui cumprimentar o Xi Jinping, mas o Xi Jinping já era ano novo para ele, pô, que confusão esse negócio de fuso horário, coisa e tal. E aí o Putin falou, eu sei como é que é isso, né? Eu também liguei para a família do Prigozhin para dar meus pêsames para eles, e o avião do Prigozhin não tinha decolado ainda, coisa e tal. Bom, um pouquinho de humor com o Putin aí faz bem, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.